Números capítulo 14. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão, com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nesta terra, que produz muito leite e mel, e a dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando o pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles. Por isso, não tenham medo deles. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel, sobre o tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vão deixar de crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Eu vou ferir este povo com pragas, e não serão mais meus herdeiros, mas de vocês farei um povo maior e mais forte do que este. Mas Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios conhecem bem o seu poder, pois o Senhor tirou este povo do Egito. E contaram isto aos habitantes dessa terra, que sabem que o Senhor está com este povo e que aparece a eles face a face. Eles sabem que a sua nuvem está sobre eles e que o Senhor vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Agora, se o Senhor matar o seu povo, as nações que ouviram falar da sua fama vão dizer: o Senhor não conseguiu levar o seu povo para a terra que prometeu dar a eles por meio de juramento. Por isso os matou no deserto. Por isso, Senhor, clamo que mostre o seu grande poder quando prometeu. O Senhor é muito paciente e grande em misericórdia, e perdoa o pecado e a transgressão, ainda que não deixe o pecado sem castigo, e pune o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Peço então que, por causa da sua grande misericórdia, o Senhor perdoe os pecados deste povo, da mesma maneira que tem perdoado este povo desde que saíram da terra do Egito até aqui. Então o Senhor disse: está bem, vou perdoar este povo como você me pediu. No entanto, prometo que tão certo como eu vivo e pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum destes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram à minha voz, verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espionou, e seus descendentes a possuirão por herança. Já que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, amanhã vocês mudarão de rumo e voltarão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando este povo mau se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, morrerão no deserto. Nenhum de vocês entrará nesta terra, que jurei com mão levantada dar a vocês como moradia, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, os quais vocês disseram que se tornariam escravos do povo dessa terra,
eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, morrerão, e os seus corpos cairão neste deserto. Seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos, até que o último de vocês morra, como castigo pela sua infidelidade. Como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo por 40 anos. 1 ano para cada dia, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade má que conspirou contra mim. Eles encontrarão o seu fim neste deserto e morrerão. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra e que depois de voltar colocaram medo no coração do povo, fazendo com que se queixassem contra ele ao espalhar informações negativas a respeito da terra, esses homens que espalharam essas informações morrerão repentinamente de praga diante do Senhor. De todos os espiões que foram espionar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, continuaram vivos. Quando Moisés contou essas palavras a todos os israelitas, uma grande tristeza tomou conta deles. No dia seguinte, se levantaram cedo e partiram em direção ao alto da região montanhosa. E disseram: Aqui estamos. Reconhecemos que pecamos. Agora estamos prontos para ir à terra que o Senhor nos prometeu. Mas Moisés respondeu: Por que vocês estão desobedecendo às ordens do Senhor de voltar para o deserto? É tarde demais. Não vão, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Não se lembram? Os amalequitas e os cananeus estão aí na frente. Vocês abandonaram o Senhor. Ele não estará com vocês e vocês serão derrotados. Apesar disso, eles foram em frente, em direção ao alto da região montanhosa, mesmo tendo Moisés e a arca da aliança do Senhor ficado no acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que viviam nas montanhas desceram e atacaram os israelitas, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando os filhos de vocês entrarem na terra que eu dei a eles como moradia, e apresentarem ao Senhor um animal do rebanho de gado ou uma ovelha como oferta queimada, seja um sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária, seja um sacrifício especial em uma das festas anuais ou qualquer outra oferta, ou ainda uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, aquele que trouxer a sua oferta ao Senhor apresentará a ele uma oferta de cereais de 1 jarro de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro da oferta queimada ou do sacrifício, deve preparar 1 litro de vinho como oferta de bebida. Se o sacrifício for um carneiro, deve preparar uma oferta de cereais de 2 jarros de farinha da melhor qualidade e 1 litro de vinho como oferta de bebida. Isso será apresentado como aroma agradável ao Senhor. Quando preparar um novilho para oferta queimada ou sacrifício, para cumprir um voto especial, ou como oferta de paz ao Senhor, então traga com o novilho uma oferta de cereais de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro e 3 quartos de azeite. Traga também 1 litro e 3 quartos de vinho para oferta de bebida. Essa oferta deve ser preparada no fogo, com um aroma agradável ao Senhor. Essas são as instruções que devem acompanhar cada sacrifício de novilho, carneiro, ovelha ou cabrito. Quando for oferecido mais de um animal, as ofertas deverão ser aumentadas proporcionalmente. Todo israelita natural da terra deverá proceder dessa maneira quando apresentar uma oferta preparada no fogo, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que mora no meio de vocês, ou entre os seus descendentes, apresentar uma oferta preparada no fogo, deverá proceder da mesma maneira, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Porque existe a mesma lei para todos, tanto para os israelitas de nascimento, como para os estrangeiros que moram entre vocês. Esta é uma lei que será verdadeira para sempre, de geração em geração,
pois todos são iguais perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo regulamento se aplicam tanto a vocês quanto ao estrangeiro. O Senhor também disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando entrarem na terra para onde os estou levando, e comerem do alimento que a terra produz, apresentem uma parte como oferta especial ao Senhor. Preparem um bolo feito com farinha da primeira colheita, que deverá ser apresentado como oferta especial. Dessa farinha, vocês devem apresentar uma oferta especial ao Senhor, de geração em geração. Se vocês falharem em cumprir estes regulamentos que o Senhor tem dado a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor deu esses mandamentos a Moisés e a todas as gerações futuras, vocês deverão proceder da seguinte maneira: se isso ocorrer sem intenção e ficar encoberto da comunidade, quando o povo perceber o erro, ele terá de oferecer um novilho como oferta queimada, como aroma agradável ao Senhor. Também deverá apresentar com a sua oferta de cereais uma oferta de bebida, conforme o regulamento, e um bode como oferta pelo pecado. E o sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todo o povo de Israel, para obter o perdão dos pecados deles. E esses pecados serão perdoados, pois o pecado não foi intencional, e eles corrigiram isso com um sacrifício preparado no fogo, apresentado ao Senhor como uma oferta pelo pecado. E todo o povo, inclusive os estrangeiros que vivem no meio deles, serão perdoados, porque esse pecado involuntário e o perdão envolvem toda a comunidade. Se um único indivíduo pecar, então ele oferecerá uma cabra de 1 ano de idade como oferta pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pela pessoa que pecar involuntariamente perante o Senhor e ela será perdoada. Esta mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento quanto aos estrangeiros que vivem no meio de vocês. Mas todo aquele que pecar deliberadamente, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado o mandamento do Senhor e por vontade própria desobedecido à lei, essa pessoa será eliminada e sua culpa estará sobre ela. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e adiante de todo o povo. E o prenderam porque ainda não estava determinado o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve morrer. Todo o povo apedrejará este homem fora do acampamento. Assim, toda a comunidade de Israel o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel para fazerem pingentes nos cantos de suas roupas e para prenderem cada pingente no cordão azul. Este é um mandamento permanente de geração em geração. O propósito disto é lembrá-los, sempre que olharem para os pingentes, de todos os mandamentos do Senhor, de que devem obedecer às leis que ele deu, em vez de seguir os desejos dos seus corações e de seus olhos, sendo infiéis servindo a outros deuses. Assim, vocês lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e de ser santos perante o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Sim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês.